Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Que todos aqueles que nos ouvem nesse momento recebam as nossas vibrações de amor e de luz. O texto que escolhi para iniciar nosso encontro sobre o tema paternidade, encontrei no jornal de domingo, há umas 3 semanas atrás, e é da autoria de Marcos Pianters. Diz ele: era mais ou menos o dia 47.000 da quarentena, e resolvemos fazer um café da manhã especial, com ovos e pães de queijo e torradas com geleia e suco de laranja. Tiramos as louças, que a minha filha chama de chiques, de cima do armário. Preparamos a mesa da cozinha e colocamos para tocar músicas dos Beatles. Ela adora. E juntos balançamos os braços em direção ao céu e pulamos, imitando uma guitarra com as mãos. Ela imita tudo o que eu faço. E quando eu olho para minha filha, me conheço um pouco mais. A cara de dor na hora que simulamos um solo de guitarra, os olhos arregalados quando canto um refrão, a forma como ela e eu dançamos germanicamente, sem ginga alguma, mas emanando uma felicidade boba. Foi quando começou a tocar Blackbird e o Paul mal tinha começado a cantar e eu comecei a chorar, de um jeito incontrolável, como se meus olhos fossem algum encanamento em rachadura. Ele cantava na minha cozinha e não sei se era a lembrança do dia em que vi ele ao vivo, não sei se era o tempo todo que passamos fechados em casa, não sei se era o barulho de passarinho da música, que inevitavelmente nos lembra uma liberdade que talvez não volte nunca mais. Não sei se era por perceber o quanto éramos sortudos e abençoados por termos uma casa, uma família, ovos mexidos e café. Os Beatles tocando na nossa cozinha e as crianças para nos mostrar o que importa nesse mundo. Ela imita tudo o que eu faço e quando eu olho para minha filha, me conheço um pouco mais. Sempre que vê uma estrela cadente ou sopra velas no bolo de aniversário, minha filha menor fecha os olhos e sorri, fazendo um pedido. É uma cena especialmente bonita, pois ela realmente se concentra e então sopra as velas. Sei que é contra a lei universal dos pedidos, mas sempre pergunto o que ela desejou. E ela sempre me responde, cochichando no meu ouvido, que a nossa família nunca se separe. Sempre, há 8 anos, o mesmo pedido, que a nossa família nunca se separe. Em um de seus aniversários, perguntei o que ela gostaria de ganhar. Qualquer coisa, papai. Eu gosto de tudo, ela disse. Foram as minhas filhas que me ensinaram o valor das coisas. Ou melhor, me ensinaram novamente. Eu havia esquecido. Quantas vezes eu trabalhando demais, pedindo aos céus um tempo em casa com a família? Minha filha estava ainda com o pijama, lambuzado de geleia de morango. E eu me sentia o homem mais feliz. Um desejo, que a nossa família nunca se separe.
Talvez a menina ainda não se dê conta da abrangência de seu pedido, pois separações muitas vezes são inevitáveis. Mas, de certa forma, ela já sabe o que realmente tem valor na vida da gente. É inegável, meus irmãos, a importância da família para que cada um de nós possa concretizar a sua tarefa evolutiva, não só por necessidades nossas, mas também daqueles que pertencem ao nosso grupo familiar. A essência de um só existe, se justifica ou se sublima na essência do outro. Assim é que a sabedoria divina juntou o homem e a mulher no projeto de concepção da vida. Cada um tem seus papéis e suas responsabilidades. Ambos devem cooperação recíproca na condução dos filhos. E aos filhos, a nós, nos cabe honrar pai e mãe. O estudo do Espiritismo nos auxilia nessa compreensão, pois demonstra que a lei de causa e efeito promove oportunidade de reajuste sempre que a harmonia nos relacionamentos é quebrada. Muitos pais e filhos, por exemplo, estão ligados por fortes laços de outras encarnações. Para aquele que recebe como filho um espírito amigo, parceiro de muitas vidas, o entendimento, a simpatia, os laços de amor facilitam a vida de todos. Mas isso não ocorre como um privilégio de uns poucos escolhidos. Isso ocorre por merecimento, por amadurecimento espiritual e objetivos nobres que unem pais e filhos. Porém, no nosso estágio evolutivo, ainda é muito mais comum que recebamos como filhos antigos desafetos, velhos conhecidos com quem temos ajustes a fazer, companheiros de outras jornadas com quem contraímos dívidas, originadas de crimes e erros de toda espécie. Cada vez que a harmonia entre dois ou mais seres for interrompida, a lei de causa e efeito reconduz os partícipes dessa desarmonia para uma nova chance, para uma nova tentativa de fraternidade. E a forma mais eficaz dessa fraternidade acontecer, talvez seja a convivência no mesmo lar, através dos laços fortes que unem mãe, pai, filhos. Cada recém-nascido, embora tenha a aparência frágil, já passou por inúmeras encarnações e, consequentemente, quando reencarna, traz consigo toda a bagagem de experiências adquiridas em suas encarnações pretéritas. Assim, precisam ser criados pelos pais a fim de não perderem essa autonomia espiritual e, ao longo de sua vida terrena, fazerem as melhores escolhas possíveis em favor de si mesmos e do mundo em que estão transitando. Os filhos não pertencem aos pais, mas cabe a eles ou aos responsáveis educar, instruir, auxiliar na formação do caráter, dos valores, da boa índole, o que não é tarefa fácil. Por isso, é de extrema importância e responsabilidade a presença dos pais na educação dos filhos, espíritos que dependem da qualidade dos ensinamentos recebidos desde seu nascimento, para que as virtudes recebidas possam transformar as dificuldades por eles trazidas. E, meus irmãos, na maioria das vezes, a dificuldade que o outro apresenta, na realidade, é a ferramenta que precisamos para corrigir nossas próprias imperfeições e fraquezas. É a oportunidade, segundo a lei do progresso, de deixarmos o homem velho para nos tornarmos o homem novo. Não desperdicemos as oportunidades de reajuste que nos são concedidas. Somente o exercício do amor e da caridade, em substituição ao ódio,
ao orgulho, poderá fazer de nós criaturas melhores. Lembremos-nos do texto de Piangers. Quantas vezes eu estava trabalhando demais, pedindo aos céus um tempo em casa com a família. Minha filha ainda estava com o pijama lambuzado de geleia de morango e eu me sentia um homem feliz. Um homem, com certeza, transformado pela experiência da paternidade. E o mundo, meus irmãos, com certeza precisa de homens que sejam pais e não apenas provedores. Homens que, após um dia de tarefas exaustivas, ainda assim saibam ser participativos, atentos, que saibam ouvir. Esses pais formarão filhos que se preocuparão com os demais, porque desde cedo aprenderam que o amor e a dedicação são peças indispensáveis para o mundo melhor que todos desejamos. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está: coloca a criança no caminho em que deverá andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Cada pai é um co-criador, um reflexo de algo maior que é Deus, ou como Jesus preferiu, Pai. Mas Jesus, como todos nós, teve seu pai terreno, José, o carpinteiro. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. José não nos deixou uma só palavra, entregou-nos, entretanto, o seu silêncio. Esse silêncio não é o mutismo de quem não tem nada a dizer, ou o absenteísmo de quem, alienado, não se dá conta do que ocorre consigo. Ele falava com as mãos e com as ferramentas, refletindo sua intensa vida interior. Ramatiz, em Psicografia de Hercílio Mais, nos diz que José era um homem serviçal, reservado e conhecido por sua retidão, firmeza de caráter e ação moral, além de excessivamente cauteloso nas coisas mais simples. Muito atencioso para com a família, embora severo, enérgico, sóbrio, religioso, e essas atitudes influíram bastante na educação de Jesus. José não era espírito insensível à verdadeira natureza de seu filho, pois sondou-lhe todos os desígnios e procurou conhecer-lhe o seu ideal sublime, o ideal que o movia no mundo, estritamente em favor da aventura espiritual dos homens. Assim, José se fez mais íntimo do filho e tornou-se seu confidente fiel, afeiçoando-se cada vez mais aos seus propósitos em redimir a humanidade e oferecer a própria vida na consecução de tal evento. Enfim, José, espírito austero, digno de sentimentos elevados, graças à sua condição de pai carnal, protegeu e influenciou Jesus sensatamente, desde sua infância e nos primeiros anos de sua juventude. Bom seria se os pais tivessem em José inspiração, pois é fundamental dar o bom exemplo, a par da assistência constante de que necessita o ser em formação. Os deveres do pai em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Grande é a tarefa que lhes está reservada no que tange aos deveres da educação dos filhos que lhes são confiados. E Joana de Ângeles, em Psicografia de Divaldo Franco, nos diz em SOS Família que, evidentemente, as técnicas psicológicas e a metodologia da educação tornam-se fatores nobres para o êxito desse propósito. Entretanto, diz ela, o amor, que tem escasseado nos processos modernos da educação com lamentáveis resultados,
O amor é o alicerce na educação dos filhos. No compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que eles necessitam no longo processo de aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Em João, capítulo 4, versículos 46 a 51, encontramos a seguinte narrativa. E havia certo oficial cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ele, ao ouvir que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e rogava-lhe que descesse e curasse seu filho, pois estava prestes a morrer. O oficial diz para Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus lhe diz: Vai, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já estava descendo quando os servos o encontraram, dizendo que o filho dele vive. A belíssima passagem da cura do filho de um oficial em Cafarnaum, narrada por João, destaca importante mensagem a ser refletida por nós. Não apenas pela capacidade de Jesus em transmitir energias curadoras, efeito de seu extraordinário poder de agir sobre os fluidos apropriados, capazes de sarar, de forma instantânea, dores e males diversos, mas sim pela singularidade da situação vivida por aquele pai, que foi ao encontro do Mestre, esperançoso de salvar o filho. Apesar de sua situação de militar régio, que o destacava na sociedade judaica daquela época, não teve dúvidas em procurar Jesus para pedir-lhe ajuda. O ato qualifica-o como pai amoroso e bom, preocupado com a grave situação familiar, e como homem submisso e cheio de fé na missão providencial do Cristo, certificando-se da grandeza do patrimônio divino ao testemunhar a redenção de seu filho amado e da magnitude da graça que havia recebido. Infelizmente, há pais que abandonam suas responsabilidades junto aos filhos gerados, na maioria das vezes negando a paternidade, afastando-se da parceira e provocando, naturalmente, em numerosas circunstâncias, o colapso íntimo das forças daquela que se viu relegada ao escárnio e ao esquecimento. A esse respeito, na questão 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se a paternidade pode ser considerada como uma missão, e os Espíritos respondem: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquela organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. No esforço de cada dia para desempenhar esta missão, muito mais do que palavras, o exemplo paterno torna-se instrumento marcante na vida dos filhos. Muitas vezes, quando o desempenho deles na escola não está contento, colocá-los de castigo e dar-lhe aquele sermão para que melhorem, será a melhor forma de educar? Talvez seja o que o pai acha correto porque assim foi com ele, ou porque sentar-se com a criança para estudar junto, tirar pacientemente suas dúvidas, requer muito tempo e dedicação.
Um pai que, por certo, tem o hábito de cultivar a leitura, o estudo, talvez não precisaria exigir essa mesma atitude do filho. Num outro momento, pais querem que os filhos ajudem nos serviços de casa, pois a mãe, muitas vezes, se sobrecarrega com as tarefas diárias, além de muitas vezes trabalhar fora e precisa de ajuda. Mas o filho ou a filha tem visto o pai auxiliando nas tarefas domésticas? Não se pode mais educar com base no famoso jargão popular: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Principalmente nesta era de transformações constantes da estrutura social, este papel não cabe exclusivamente à mãe, mas também é responsabilidade do pai. Cabe ao pai dar ajuda e suporte para a nova experiência do ser que busca encontrar na família a oportunidade de reforçar laços de afeto através de exemplos, de atitudes. Cabe ao pai também, e por que não, falar de Deus aos filhos, como nos convida Joana de Ângeles em psicografia também de Divaldo Franco na obra Leis Morais da Vida. Falar-lhes de Deus sem cessar é iluminar-lhes a consciência com a chama da fé luminosa, que lhe deve luzir no íntimo como farol de bênçãos para todas as circunstâncias. Mas também é importante ensinar-lhes a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos, como valorização preciosa das concessões divinas. E continua Joana: o que lhe não concedas por negligência, ele te cobrará depois. Se não dispões de maiores ou mais valiosos recursos para dar-lhe, ele saberá reconhecer e, por isso, mais te amará. Todavia, se olvidaste de oferecer-lhe o melhor ao teu alcance, também ele compreenderá e, quiçá, reagirá da forma desagradável. Os pais educam para a sociedade quanto para si mesmos. Examina a tua vida e dela retira as experiências com que possas brindar a tua prole. Tens conquistas pessoais, porquanto já trilhaste o caminho da infância, da adolescência, e sabes, de modo próprio, discernir entre os erros e os acertos dos teus educadores, identificando o que de melhor possuis para dar. Não poupes esforços na educação dos filhos. Lembremos que a doutrina espírita nos ensina que os pais assumem, desde antes do berço, com aqueles que receberão, na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e cósmica que rege os fenômenos da vida, nos quais todos estamos mergulhados. E se porventura uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais? A questão 583 do Livro dos Espíritos nos esclarece que estes não são responsáveis. Mas quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Meus irmãos, aproxima-se a data comemorativa do Dia dos Pais. E antes de cedermos aos apelos do comércio, lembremos-nos que o mais importante é reconhecer que a paternidade é uma das missões mais sagradas. Os pais devem ser festejados, homenageados, mas isso não é o mais importante. Relevante mesmo é ouvi-los, respeitá-los e, acima de tudo, honrá-los, como nos pede o Decálogo. Honrarás a teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te há de dar. Pois, se não podemos amá-los, é imprescindível honrá-los, ao menos pelo dom da vida a nós concedido. Não é fácil ser mãe, não é fácil ser pai, não é fácil ser filho. Mas não estamos neste planeta para achar facilidades.
Aqui estamos para aprendermos a ser mais benevolentes, mais indulgentes, para aprendermos a perdoar, para aprendermos a amar. Muitos pais se cobram pelos erros que cometeram na criação dos filhos, mas essa cobrança, essa percepção do erro, só vem com a experiência. Quando os erros foram cometidos, pareciam acertos. A imensa maioria dos pais deram o melhor de si mesmos para os filhos. Fizeram o que estava ao seu alcance. Ainda em As Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles nos diz que toda a gratidão sequer retribuirá a fortuna da oportunidade obtida através do renascimento carnal. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha evolutiva. A irresponsabilidade dos progenitores de forma alguma justifica a falência dos deveres morais por parte da prole. Ninguém se vincula a outrem através dos vigorosos liames do corpo somático, da família, sem justas razões. Ama e respeita em teus genitores a humana manifestação da paternidade divina. Um jovem era o favorito para ganhar a corrida de 400 metros nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Havia treinado toda a sua vida para este momento. Sem aviso, a 250 metros da linha de chegada, a musculatura de sua coxa se rompeu, fazendo-o cair na pista com muita dor. Enquanto médicos corriam para ajudá-lo, Redmond tomou uma difícil decisão. Sabia que não tinha como competir, mas apesar da dor, para espanto de todos, ficou em pé e voltou para a corrida, mancando. De repente, um homem invade a corrida, disputando espaço com os seguranças, e ele avança até Redmond. Era seu pai, dizendo a ele que ele não precisava mais se esforçar, não precisava mais competir. Sim, eu preciso fazê-lo, papai. Então, o pai abraçou-o e lhe disse que terminariam juntos e o ajudou a percorrer toda a pista. Com os aplausos de uma grande multidão, cruzaram a linha de chegada. Derek Raymond, obviamente, não chegou em primeiro lugar, mas foi até o fim. Completou a corrida. Apesar da dor e das lágrimas, motivado pelo amor de seu pai, que o levantou quando ele estava caído. Meus irmãos, Deus, nosso Pai, é assim. Quando estamos sofrendo, machucados, a ponto de nos darmos por vencidos, Ele vem e nos ajuda. Dia dos Pais é o dia de Deus. Do livro Seara da Fé, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz: pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou apesar dos sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso por trazerem a cabeça branca por fora. E em muitas ocasiões, alquebrada por dentro, sob a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda, outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardiões da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens
que não vacilaram em abraçar amargos compromissos em benefício de seus filhos. A vida comunitária na terra de hoje instituiu datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Muitas bênçãos, que assim seja.